você todo dia, pelo seu convite. Pastor Gilson Grittner, muito bom dia, tudo bem, amado? Bom dia, pastor Wagner, tudo bem? Grande alegria recebê-lo aqui em nossa sala. Já estava programado para que estivesse conosco, uma intercorrência não permitiu, mas o vento, pastor, sopra onde quer. Acredito que o senhor está sob o comando de todas as coisas, né? Pastor Gilson, para aqueles que não o conhecem, eu gostaria que o senhor fizesse uma pequena introdução, dizendo quem o senhor é, onde o senhor trabalha, sua função hoje como ministro adventista. E logo em seguida, o senhor, então, por gentileza, traga a mensagem que o senhor, através do Espírito, escolheu para comunicar conosco. Eu vou fazer uma breve oração e aí já deixo com o senhor, tá bom? Bom dia a todos, muito prazer de estar aqui na sala 57 pela primeira vez. Eu sou pastor da Universidade Adventista São Paulo, cuido de uma igreja, a igreja do UNASP, né? E tenho a alegria de estar vivendo meu 30º ano como pastor. E então é isso, pastor. Sou pastor da igreja adventista aqui em São Paulo. Minha igreja tem 4.500 membros e louvado seja Deus por esse ministério também, da sala 57, a gente está conhecendo. Estamos planejando aí no dia 25 de setembro, uma vigília juntos, uma parceria, para que o povo de Deus cresça mais e se una em busca da nossa grande, maior, urgente necessidade, que é termos Deus através do Espírito Santo em nossa vida. Pastor Gilson também é um dos que, graças a Deus, põe o foco do ministério dele, a ênfase na busca pelo batismo diário. Tive uma conversa com o pastor Gilson, fiquei muito, mas muito contente ao ouvi-lo. Daí surgiu já uma opção para fazermos uma vigília juntos lá no NASP, vai ser uma benção. Tenho certeza que o senhor está costurando essas coisas para que Sala 57 e o NASP façam uma grande vigília, pastor, naquela tarde, para abençoar centenas e milhares de pessoas, tenho certeza disso. Deus seja Pastor louvado. Wagner, Deus seja louvado. Quem é, querido? aqui é o pastor Robson, tudo bem? Fala, pastor Robson, tudo jóia? Como é que você está? Rapaz, eu estou aqui nervoso, eu estou aqui assim, vibrando, porque quando você falou que o pastor Gilson estaria conosco, puxa vida, louvado seja Deus. Eu sou caçador dos seus sermões, pastor Gilson. Eu fiquei pensando que a minha vida, assim, meu Deus, quando será o tempo que teremos homens na televisão pregando as verdades assim de maneira tão forte, tão... E nós temos pastores maravilhosos aqui na sala, mas, pastor, os seus sermões, como Deus te usa, louvado, louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Que você seja mais ainda usado, e são memoráveis sermões sobre o fundamentalismo, sobre o juízo final, esse último. Puxa, louvado seja Deus. Só queria registrar aqui a minha alegria de ter o Senhor conosco. Então, pastor Robson, já aproveita e ora pelo pastor Gilson, para que ele abra a palavra agora e o poder de Deus se manifeste nesse lugar. Amém. Senhor Deus, que bênção para nós, Pai, ter o teu servo, o teu representante aqui conosco. Como é bom, Senhor, vê-lo sendo usado pelo teu Espírito Santo. É maravilhoso sentirmos, Senhor, que estamos nos aproximando rapidamente dos últimos dias. E isso põe em nosso coração uma santa, maravilhosa expectativa. A expectativa de ver o teu rosto, de poder te abraçar, Jesus. De poder depositar as nossas coroas aos teus pés e dizer: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. De agradecer pela salvação que o Senhor Jesus, descendo do seu trono de glória, veio aqui nessa terra empoeirar os seus pés. Ó Santo Deus, o Senhor tem levantado pastores, homens e mulheres, assim como nós vimos ontem, a Kelly, Senhor, sendo cheia do teu Espírito Santo, pregando essa palavra. É maravilhoso esse alimento todas as manhãs. É maravilhoso, Senhor, nos acordarmos ainda quando é noite e recebermos uma porção extra de pão.
Nós louvamos o teu nome, exaltamos o teu nome, Senhor. Pai querido, que as nossas mentes estejam agora esvaziadas de tudo que for terreno, as preocupações do dia a dia, as contas para pagar, os problemas, desafios, as dores e angústias caiam por terra, Senhor, e que o nosso coração esteja livre, as correntes de preocupação quebradas, despedaçadas, e o nosso cérebro, Senhor, atento para as palavras que o teu servo falará nesse momento. Usa-o mais uma vez para a tua honra e glória, e que essa palavra que fala, Senhor, haja luz, falou, haja luz e houve luz, falou, haja estrelas no firmamento e houve, que essa mesma palavra tão poderosa do Deus Criador surja agora nos lábios do pastor Gilson e que sejamos recriados, retransformados na força do teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, Deus te abençoe na condição Obrigado, da pastor vida. Wagner, louvado seja sempre o nome de Deus. Eu vou começar com um texto tão conhecido que está no Salmo 14, o verso 2. Você pega agora a espada do Espírito Santo, a palavra de Deus, e nós vamos apenas em um texto introdutório daquilo que vocês estão vivendo, que nós devemos viver cada dia em nossa vida. Salmo 14, o verso 2 diz assim: do céu olha o Senhor. Eu fico imaginando nessa manhã de quinta-feira, mais uma vez, 21 de julho, Deus olhando do céu para nós aqui na terra. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Nossa grande necessidade, mais do que nunca nos dias que vivemos, é realmente buscar a presença de Deus. Isso só acontece através de três instrumentos que Deus deixou. Primeiramente, a sua palavra. Da palavra verte o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus quando recebemos a palavra de Deus. O poder criador de Deus está dentro da sua palavra. Comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, da Bíblia vem o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva à presença de Deus na sala de audiência através da oração. Então, Bíblia, Espírito Santo, oração. E aí vem, logicamente, o fruto, porque é impossível que aquele que está em Cristo permaneça em Cristo, não produza o Espírito Santo. O mundo perece por falta do conhecimento experimental, conhecimento prático da pessoa de Jesus Cristo. Então, nessa manhã, nós vamos meditar numa parte uma porção da Bíblia. Eu quero convidar você a ir para lá, então, deixar a Bíblia aberta na carta que Paulo escreveu aos Hebreus, o capítulo 12. Hebreus 12, do verso 18 até o verso 29. Nós vamos estudar um pouquinho aqui, nesses 45 minutos, sobre o reino de Deus aqui na terra, que hoje é o Espírito Santo, o abalo que está acontecendo nesse mundo, os grandes abalos em todos os aspectos, especialmente o abalo espiritual e moral, e o reino inabalável de Jesus Cristo que está chegando, que é a nossa grande esperança de fé. Então, Hebreus capítulo 12, o verso 18 até o verso 29, o nosso tema será o reino inabalável do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como muitas orações foram feitas, e nunca é demais, eu sinto a necessidade de também orar, e mais uma vez eu quero orar pelo irmão Francisco de Assis, que está no hospital, se eu não me engano, São Mateus, aí em Brasília, orar pelo pai da Flávia, o sogro do Flávio, e pedir que o Espírito Santo de Deus repouse sobre ele, e o poderoso Espírito Santo de Deus entre ali com vida, com cura, com saúde, com salvação eterna. E que nesse momento Deus pregue. Eu sempre oro assim: Deus me possua, eu quero ser possuído pelo Espírito Santo. Assim como o demônio muitas vezes possui as pessoas, nós temos que ser possuídos no aspecto positivo, no aspecto bíblico, possuídos por Deus, ou ser cheios de Deus. E quando o homem abre a sua boca,
deve ser apenas um instrumento de Deus. Então eu clamo a Deus para que Deus pregue a você, para que a Bíblia pregue a você, para que o Espírito Santo pregue a você, para que Deus fale a você, e assim alguma coisa vai acontecer na sua vida. Oremos. Nosso Deus e Pai, recorremos a Ti em oração mais uma vez, conscientes da dependência, Senhor, da ação do Espírito Santo por meio da palavra, porque, ó Deus, o que o homem pode fazer, o que o homem pode produzir, Senhor, se não clamar, se não suplicar, que nessa hora todos nós sejamos tomados e cheios e possuídos pelo Espírito Santo do Senhor, tanto que fala quanto aquele que ouve, a leitura da palavra, a extração de lições, de aplicações, daquilo que o Senhor quer que nós ouçamos nesse tempo como verdade presente. Ó Deus fala, ó Deus prega, ó Deus alcança. O meio é virtual, não há um olho no olho, não há coração, mas, Pai, pela mente estamos ligados e pedimos que o elo, o último elo entre Deus e o homem, que é o Espírito Santo, venha agora formar uma corrente na mente de cada um de nós, ligando-nos a Ti, Senhor, ligando-nos ao Teu trono, às Tuas mãos, ligando-nos aos Teus olhos que nos contemplam em busca do Senhor. Pai, mais uma vez clamamos pelo irmão Francisco de Assis. Ó Deus, consciente ou inconsciente que ele está, que o Espírito Santo, como agente regenerador, restaurador, possa entrar no seu organismo, debelar qualquer vírus, ó Deus, curar qualquer outro mal, e que este homem volte à plenitude da sua vida, e junto com seu genro, com a sua filha, conhecer Jesus e as verdades de Jesus para esse tempo. E todos os milhares que estão assistindo, participante, cada um com a sua necessidade, sejam supridas em Cristo Jesus. Prega ao teu povo, fala para nós. Nós clamamos mais uma vez, completamente dependentes do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Hebreus capítulo 12, o verso 18. Aqui um contraste que cremos que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Hebreus, e diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, está se referindo ao monte Sinai, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais. Eles não suportaram tamanha manifestação da glória majestosa de Deus no Sinai, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo. Hebreus 12, o verso 21. De tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. O próprio Moisés temeu e tremeu diante da presença e da majestade de Deus. Mas vem a adversativa. Mas tende chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontável hoste de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio sangue de Abel. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala. Nós vamos ver, irmãos, que quem fala é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. Não recuseis ao que fala. Cuidado, é uma advertência. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir na época, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra por ocasião da entrega da santa lei de Deus, agora promete ele dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa
a remoção das coisas abaláveis ou das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas inabaláveis, as coisas que não podem ser abaladas. E nós vamos ver que só uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus não pode ser abalado a ponto de perder a sua fé e sua esperança, mesmo que a morte e o pior inimigo venha sobre a sua família ou sobre a sua casa. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, o reino da graça, estabelecido em Jesus Cristo e consolidado com a pessoa do Espírito Santo, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, o grande anseio de Deus. Como agrada a Deus conceder o seu Espírito, é o que diz São Lucas 11, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Queridos, nós estamos atravessando um período, todos nós vemos, muito solene, um período de grandes turbulências. Essa virose, esse vírus, coronavírus, que trouxe essa doença Covid-19, irmãos, de alguma forma o povo de Deus vai entender que este grande sinal, este grande clangor de trombeta, esse toque de Deus, tornar-se-á uma bênção para mostrar a fragilidade de todo o sistema criado pelo ser humano, todos os meios, todas as organizações, como os satélites nas últimas semanas anunciavam tempestades sobre a Europa, não se imaginava um grande tsunami em forma de chuvas torrenciais, onde milhares de pessoas perderam suas vidas. Que mundo estamos vivendo? E essa sacudidura dos poderes da terra, Deus está sacudindo a terra para mostrar que todas as coisas desse mundo são abaláveis. Agora, interessante, eu quero estudar com vocês aqui um pouquinho como Satanás, ele sempre procurou usurpar e roubar o reino de Deus. E como ele procura roubar o reino de Deus no coração dos seus filhos. E o reino de Deus em nosso coração hoje é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o último elo entre Deus e o homem. Por isso, nós precisamos desse apego, dessa busca, dessa dependência do Espírito Santo de Deus. O que une o homem a Deus hoje é o Espírito Santo. E quando Adão e Eva entregaram o domínio deste mundo, foram roubados, saqueados por Satanás, ele procurou estabelecer um reino inabalável. Nós vamos ver como Deus vai abalando o sistema satânico para finalmente mostrar que ele nunca perdeu o controle e que o reino da sua graça logo se tornará o reino eterno da sua glória. E enquanto estamos aqui no reino da graça, nós precisamos muito, muito de viver sob a jurisdição do Espírito Santo de Deus. Primeiramente, Satanás estabeleceu o reino do mal e chegou tão grande a maldade, achando que ia ser permanente a maldade, porque imagine uma mente que vivia aí 900, 800, 1000 anos, uma mente usada por Satanás. Satanás queria estabelecer um reino ali da maldade, e Deus interrompe esse reino do mal e faz vir um dilúvio sobre a terra, e o dilúvio passa a ser um símbolo do juízo final, quando haverá um lago de fogo. E Deus, então, abala o planeta inteiro e salva apenas uma semente para recomeçar com a família de Noé. Logicamente, muitos se salvaram antes do dilúvio pela pregação de Noé. E aí Satanás, então, não desiste, porque ele não desistirá até capitular no fim. Ele levanta a torre de Babel na planície de Sinear para alcançar, se possível, o próprio céu. E Deus então desce ali e diz: olha, você não vai estabelecer reino nenhum aqui. O plano de Deus era espalhar as pessoas pela terra, formando escolas e templos para adoração e educação. E Deus ali desce e abala o reino de Satanás. E Satanás então vai levantando impérios. Eu só estou fazendo um resumo aqui. Ele levanta o império egípcio, e ali o povo de Deus permanece 430 anos.
Mas chega o tempo da profecia se cumprir, e Deus abala o reino egípcio com as 10 pragas e tira o seu povo para estabelecê-lo em Canaã. E, infelizmente, o povo de Israel não cumpriu as condições. E Deus, então, permite que eles sejam levados para o cativeiro babilônico, e lá eles permanecem por 70 anos. Mas quando Babilônia queria entender que a cabeça de ouro não passaria, Deus abala a Babilônia com os medos e persas, e depois Deus levanta o Império Grego. Deus permite, né? Não é que Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz, em Daniel 2:21, Deus está no controle. Levantam reis e caem reis, impérios levantam e caem, mas Deus está no controle. Deus estabelece, Deus tira. E aí vem o Império Romano, depois do grego, o Império Longo, o Império do Ferro, e Deus cumpre a sua profecia de Daniel 2 e fragmenta a Europa em 10 nações, e do Império Romano surge então a Ponta Pequena, e hoje nós vemos 2 grandes impérios, que estão em Apocalipse 13, um império político, os Estados Unidos da América do Norte, e o império religioso, Roma espiritual, querendo assumir o lugar de Deus como representante de Deus. Aqui começa o assunto do Espírito Santo, que é o foco dessa sala. Que império representa Jesus Cristo neste mundo? O império do Espírito Santo. Quem é o representante de Jesus aqui na terra? É o Espírito Santo. Qual é o reino aqui na terra? É o reino do Espírito Santo. Ele não passará. Tudo passará. Somente aqueles que vivem debaixo da jurisdição do Espírito Santo permanecerão à luz da palavra de Deus. Então, por isso, essa busca. Quando eu soube dessa sala, pastor Wagner, eu fiquei tão feliz, porque é a minha busca o tempo todo, lendo livros, A Vinda do Consolador, é a minha segunda Bíblia, depois dos livros do Dom Profético, A Vinda do Consolador, A Revolução do Espírito, do pastor Closet, já li algumas vezes, a necessidade diária, tem uma meditação de 1999, só sobre o Espírito Santo. Esse é o reino de Deus hoje aqui. E então Jesus veio, encarnou, no período do Império Romano, estabelece o reino da sua graça, e ele diz assim: o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. E então Jesus estabelece o seu reino, e ele vive aqui na terra por um período de 33 anos, exerce o seu ministério por apenas 3 anos. O que é um ministério cheio do Espírito Santo? 3 anos. Permanece 40 dias e deixa aqui na terra o outro, o alós, consolador, o seu representante, o outro Cristo. E disse: ele permanecerá convosco, vocês não ficarão sozinhos. E se vocês dependerem dele, ele fará obras maiores do que eu fiz. Quando Jesus disse assim: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Não é eu, não somos nós seres humanos, é o Espírito Santo de Deus. Não obras maiores no sentido de poder, mas de extensão por causa do tempo. Então, a obra do apóstolo Paulo, não foram obras do apóstolo Paulo. Os atos dos apóstolos, você sabe, foram atos do Espírito Santo. Por causa do tempo, as obras que o Espírito Santo fez através do apóstolo Paulo, na sua extensão, foram maiores do que Jesus. Paulo escreveu 13 epístolas, Jesus não escreveu, nem precisava escrever como Deus. Paulo não foi maior do que Cristo, jamais. Mas as obras do Espírito Santo, através de Paulo, foram maiores do que as obras de Cristo. Então, as obras da igreja, através do Espírito Santo, é isso que Jesus quer, ao estabelecer o seu reino aqui, o seu reino inabalável. E então, vamos a algumas aplicações aqui de Hebreus 12, do verso de 19 até o verso 22, está falando do momento
em que Deus coloca a sua lei, estabelece a sua lei. E ali Paulo, ao falar disso aqui, relembra-nos da perpetuidade da santa lei de Deus. Queridos, agora, o que isso tem a ver com o Espírito Santo de Deus? O Salmo 40, no seu paralelismo hebraico, diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está sempre dentro do meu coração. A lei de Deus é a vontade de Deus revelada em toda a sua palavra. Logicamente, temos o decálogo sagrado, os 10 mandamentos. Mas toda a revelação de Deus em sua palavra, toda a Bíblia é lei de Deus. E isso é perpétuo. E quando nós seguimos a palavra, nós estamos seguindo a vontade de Deus. E hoje, mais do que nunca, o anseio de Deus, a vontade de Deus é conceder à sua igreja o Espírito Santo do Senhor. Eu tenho um sermão em Lucas 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que está pedindo ali para a gente buscar, bater e abrir? O verso 13 disse: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o buscam. Isso é um anseio de Deus, é vontade de Deus. Isso é lei de Deus. Quanto Deus deseja ungir a sua igreja, ungir os seus pastores, ungir os seus servos, a sua igreja, o seu povo, todos nós com o poder do Espírito Santo. A maior alegria que eu senti, que eu vivi, que tenho experimentado nessa pandemia. Eu não sou um pastor de televisão, sou uma pessoa da roça, uma pessoa simples, uma pessoa do mato, mas a igreja me colocou, me transferiu para um centro universitário, numa igreja que tinha canais. Então eu passei a pregar para a igreja, de repente fecha tudo. E aí as pessoas disseram: pastor, vamos fazer live, vamos fazer um estúdio, vamos usar as mídias. Eu falei: não, está errado, nós temos que abrir o púlpito, nós temos que abrir a Bíblia. Pastor, a igreja vai fechar, mas o púlpito não vai fechar, a Bíblia não vai fechar. Nós temos que abrir a Bíblia. Então, não vamos fazer live, nós não vamos fazer estúdio, não vamos fazer poltrona, não vamos passar uma ideia de colocar poltronas, fazer uma coisa sentada. Nós vamos passar uma ideia de comodidade, uma ideia de... Agora, nós vamos entrar em lockdown também? Nós vamos entrar em isolamento espiritual? Não. Eu disse para a minha igreja: nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos abrir o púlpito vai permanecer aberto. Nós tomamos a palavra do Senhor e clamamos para que o Espírito fizesse a obra. E muitos milagres. No último mês, antes de eu sair de férias, 3 pessoas que se rebatizaram, 3 dessas pessoas tiveram sonhos e Deus falou para elas através de sonhos. O último sonho, a esposa de um pastor de uma outra denominação, nascida e criada na verdade plena da palavra de Deus. Há 25 anos abandonou a fé. Casou-se com um cristão, abriram uma congregação, mas não pregavam toda a verdade. E ela teve um sonho. Deus falou para ela: você sabe a verdade. Eu não preciso que você receba estudo bíblico, mas que você siga o que você sabe. E ela então traz o seu esposo, pastor de uma outra denominação, e ela volta para a igreja. E ela então é rebatizada. Trabalho do Espírito Santo. Não tinha pastor, não tinha pregador. Não, o Espírito Santo de Deus foi lá e pregou para ela através de um sonho. E outros 2 pessoas, 3 pessoas, sonhos, Deus dando sonhos para a pessoa. O que é isso, gente? Isso é trabalho do Espírito Santo. Diógenes de Oliveira, um homem intelectual formado em teologia, não chegou a entrar no ministério por razões que não interessam nesse momento, mas ele pregou quase a vida inteira contra aquilo que deveria ser pregado. Mas finalmente o Espírito Santo de Deus visitou o coração do ex-pastor Diógenes e ele se rebatizou. Agora em agosto teremos um outro ex-pastor, talvez ele ouça isso aqui, Davi Melo,
vai se rebatizar. E o Espírito Santo de Deus fazendo a obra, trabalhando. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas permanecem. As coisas do mundo vão passando, mas a perpetuidade, aqui está falando em Hebreus da perpetuidade da lei de Deus. Queridos, a lei de Deus é a vontade de Deus, expressa em toda a sua palavra. Quando diz, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei, a palavra vontade de Deus e lei de Deus está no mesmo paralelismo, significa a mesma coisa. E qual é a lei de Deus? Ou seja, qual é a vontade de Deus? Qual é o anseio de Deus nesses dias solenes que nós estamos vivendo? Que a igreja acorde, que a igreja se levante e que a igreja busque o Espírito Santo. E então não apenas tenha a compreensão do Evangelho, mas que bênção conversar com o pastor Wagner e ver as ações do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Sabe? É impossível você falar e não ver frutos. E louvado seja o nome de Jesus. Esse ano, já estamos chegando a 70 almas que se entregaram a Jesus através do santo batismo, conversões genuínas, não são números. Ano passado, para a igreja fechada, mais de 138 pessoas, na verdade, 138 pessoas se entregaram a Jesus. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de fidelidade. Como pode uma igreja fechada como a nossa, há 1 ano e meio, esse ano o santo dízimo cresceu 25%, as ofertas 24%, a fidelidade do povo aumentando, compramos já 2 terrenos, vamos construir uma igreja numa comunidade, vamos construir uma igreja ao lado de São Paulo, num lugar chamado Fazenda Vitória. Já compramos um terreno lá, 6 mil e poucos metros quadrados, estamos gastando dinheiro para construir igrejas, pregar o evangelho. Não é dinheiro, é salvação de vidas que estão por trás. Então, queridos, a primeira grande lição, a norma da justiça apresentada, eu quero ler essa citação. A grande norma da justiça apresentada no Antigo Testamento não é rebaixada no Novo. A obra do evangelho não é atenuar as reivindicações da santa lei de Deus, mas elevar os homens até poderem guardar os seus preceitos. Então, quando nós buscamos, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos elevados, edificados, enobrecidos para servir a Deus em obediência, entrega, retidão. Não basta apenas um reavivamento. Reavivamento sem uma reforma de vida não leva a lugar nenhum, mas reforma sem reavivamento também é começar pelo lugar errado. Você não pode começar de fora para dentro. O Espírito trabalha de dentro para fora. Primeiro você tem um reavivar e depois um reformar. Agora, se o reavivar não leva a reformar, então não houve um reavivar. E reforma sem reavivamento é legalismo. Aí é salvação pela soja. Aí não resolve. A salvação é através de Cristo. Agora, o verso 22 até o verso 24 de Hebreus 12. Agora tendes chegado ao Monte Sião. Agora veja, várias expressões que o apóstolo Paulo usa, são expressões lindas. Cada expressão disso aqui, esses 3 versículos, dá para fazer uma semana de oração. Mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontável hostes de anjos, e a Assembleia Universal, e a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, os santificados. Irmãos, tudo isso que Paulo está falando aqui, diz para mim, foi obra de quem? E veja uma igreja fundada por Jesus Cristo, sem o batismo do Espírito Santo, até Atos 2. Agora veja a igreja dos primogênitos, a Assembleia de Deus. Veja o Monte Sião depois de Atos 2, o que acontece. A sombra dos apóstolos, ao passar, curava, transformava. Atos de ressurreição, que se tornou a igreja primitiva no primeiro século, senão uma igreja banhada com o Espírito Santo. E o sonho de Deus é que a sua igreja, a última geração, como foi a primeira, receba a chuva serôdia. Eu fico imaginando nós,
que conhecemos a Jesus cheios do Espírito Santo. Nossas palavras, nossa vida, o mundo será abalado em poucos dias, com a pregação, o alto clamor debaixo da chuva serôdia. E então, queridos, o reino da graça estabelecido sobre o sangue de Jesus só foi consolidado. Por quê? É muito claro. O Espírito Santo torna eficaz a cruz de Cristo. Sem o Espírito Santo, a igreja cristã não existiria. Por que que permanece durante 2000 anos uma cruz? Por que que permanece? Por causa da eficácia do Espírito Santo. Porque o cristianismo subsistiu durante 2000 anos e subsistirá. Nunca, lógico, foi atacado, foi muitas vezes sacudido, mas o reino de Deus nunca foi abalado. Milhões deram a vida por esse evangelho e milhões darão ainda, milhares darão no tempo do fim, por causa do Espírito Santo. O Monte Sião da Fé, o Calvário, a cidade do Deus vivo, que Abraão e tantos outros ansiaram ver e verão. A igreja dos primogênitos arrolados, ou seja, os escritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus Cristo, fundador do reino, o mediador da nova aliança, no seu sangue, a oferta de amor, graça e misericórdia. Tudo isso subsiste por causa da pessoa do Espírito Santo. Então, Jesus, ele criou um elo. O último elo entre Deus e o homem é o Espírito Santo, igreja de Deus. O último elo entre Deus e o homem. Sem o Espírito Santo não há ligação com Deus. Isso ocorre, logicamente, por meio da palavra. Verso 25, para a gente terminar em diante. Tendes cuidado, não recuseis ao que fala. Queridos, quem fala a você? Pode ser através de um pastor, através de um amigo, como nós vimos aqui o testemunho do Elinho, não importa o meio que Deus usa, mas quem fala a você nesses dias finais é o Espírito Santo do Senhor. Presta atenção, prepara-te, em breve Jesus vai voltar. Tende cuidado, uma advertência, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, uma geração pereceu no deserto. Quantas provações Moisés teve que passar, até mesmo com seu irmão Arão e a sua irmã Miriam. O homem devidamente instituído por Deus os advertia sobre a terra, muito menos nós, que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, falando do Sinai, agora, porém, promete, dizendo, uma vez por todas farei abalar não só a terra. Nós estamos vivendo, eu tenho 2 sermões, um desses sermões passou de 1 milhão de visualizações, o abalo das potestades da terra e o abalo das potestades do céu. As potestades do céu são o sol, a lua e as estrelas, que serão abaladas com a chegada de Jesus aqui neste firmamento, nessa atmosfera. Não só a terra, mas também o céu. Agora o verso 27, isso eu gosto demais desse texto. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaláveis. O que significa isso aqui? É muito simples. Tudo nesse mundo vai passar, mas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus vão permanecer em pé. Vão permanecer em pé. Ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não podem ser abaladas, as coisas inabaláveis, permaneçam. E aí vem a lembrança de João 15, né? Aquele que permanecer em mim. Como pode um homem permanecer em Jesus sem a Bíblia, sem oração, sem o Espírito Santo, sem ser uma testemunha? Não pode, não pode. Queridos, quando Jesus disse assim, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta promessa pertence àqueles que buscam o Espírito Santo e pregam o Evangelho. Essa promessa não é dada para acomodados, dorminhocos, sonolentos, pessoas que não têm um compromisso com Deus. Ah, Deus está comigo, Ele prometeu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos imaginar que hoje Jesus estivesse aqui na Terra.
Aonde Jesus estaria? Jesus estaria fazendo o que ele fez. Viajando de cidade em cidade, pregando o evangelho. Curando, perdoando, salvando. É isso que ele estaria fazendo. Então, onde Jesus está? Ou melhor, com quem Jesus está? Com aqueles que estão fazendo as suas obras. Porque a promessa estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi dada no contexto da missão. Então, quando eu ouvi falar da Sala 57, a primeira coisa que eu me perguntei, qual o objetivo? Qual o propósito? E os irmãos vinham já há alguns meses me falando, mas por uma questão de tempo, eu não sabia. Até que, pela graça de Jesus, tive contato e conversei com o pastor Wagner para entender. E quando ele me falou dos propósitos, do objetivo, eu falei, meu Deus, louvado seja o Senhor, porque, logicamente, é tudo bíblico. Porque buscar o Espírito Santo sem um propósito não tem sentido. Não tem sentido. Por quê? Porque vai chegar um momento em que quem não tiver firmado, na verdade, vai passar, as coisas estão sendo sacudidas demais. E só aquele que está firmado sobre a rocha, e quem nos gruda na rocha, quem nos finca na rocha, quem nos solidifica na rocha, é o Espírito Santo de Deus, e só nos solidifica quando fazemos as obras de Cristo. E as obras de Cristo é pregar o Evangelho, é viver o Evangelho na sua prática. Não basta ter poder, tem que ter ações de poder. Quando fiz a matéria de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, havia um grupo maravilhoso no colégio que buscava o Espírito Santo de Deus, mas haviam poucas ações, se é que haviam ações. Então, um professor estrangeiro nos chamou, e a nossa sala de aula no antigo IAE dava visão para uma comunidade muito pobre, desapropriada pelo governo municipal. Ele falou assim, queridos, por que vocês querem o Espírito Santo? Para andar pelas alamedas do colégio com o rosto iluminado? E alguma garota olhar para vocês e dizer, esse teu lugar é cheio de Espírito Santo? Por que vocês querem o Espírito Santo? Para ganhar o concurso de oratória do seminário? Por que vocês querem o Espírito Santo? Para terem intelectualidade, oratória, eloquência? Aí ele disse, venham aqui na janela. Ele levou a nossa classe inteira para... uma sala oval, então havia, assim, muitas janelas, né? A metade da sala era janela. Ele falou, olhem lá. Vão lá, orem pelo Espírito Santo. E vão lá levar leite para aquelas crianças, levar pão. Vão lá dar estudo bíblico sábado à tarde. Vão lá plantar uma igreja. Hoje tem uma igreja naquela comunidade. Lá vocês receberão o Espírito Santo. Não aqui dentro da sala de aula. Não estudando pneumatologia. Não. É buscando a Deus na primeira hora. Eu estou fazendo uma jornada, eu, a minha esposa e a minha filha. Eu não pude pregar outra vez, a minha filha ficou doente e voltou a morar em casa. É um livro tão simples, Uma Vida com Propósito. Já fiz a minha jornada de 40 madrugadas com esse livro no passado. Agora estou fazendo junto com a minha filha e com a minha esposa. Uma Vida com Propósito. Qual é o propósito? Por que eu quero o Espírito Santo? Você sabe. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para, serem minhas testemunhas. Então, se eu não falar do amor de Deus, se eu não testemunhar do amor de Deus, eu vou receber o Espírito Santo para quê? Não há sentido. Então, ele vem, passa por mim, e me usa, e deixa em mim uma própria bênção. Esse é o reino inabalável, terminando no verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Como é que nós retemos a graça de Deus na nossa vida, se não por meio do Espírito Santo, queridos? Como é que nós permanecemos no reino inabalável da graça de Deus, se não por meio desse elo que nos liga nessa corrente a Deus, o Pai, a Deus, o Filho? Agora veja, por isso recebendo nós um reino inabalável. O Espírito Santo de Deus tem estado com essa igreja durante 2000 anos. Por isso que ela sofre suas calamidades, suas perseguições.
mas ela está aí firme, segura, pequena, mas todas as nações, todos os poderes vão passar, todos os poderes vão passar, e a igreja do Deus vivo vai permanecer em pé, e você e eu estaremos juntos com essa igreja. Retenhamos a graça, agora vem, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Sirvamos a Deus de modo agradável. Hoje de manhã, o pastor Wagner, eu acordei 3h30 da manhã, onde eu tomei água gelada, não devia ter tomado, 3 horas da manhã já estava acordado, 3h30, acordei, comecei a orar, buscar Deus, vim para o escritório, desde as 3h30 aqui, aí o pastor Wagner, fizemos contato, e ele falou que Deus te use. Eu coloquei uma citação: o valor da nossa obra é proporcional à comunicação do Espírito Santo. A pregação agradável a Deus é aquela que o Espírito Santo prega, não que você prega, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, sabe? Quem escreveu isso aqui? Um homem cheio do Espírito. Todas as coisas estão sendo abaladas, serão continuamente abaladas. Mas o cristão, por mais que tenha provações, por mais que é disciplinado, e louvado seja Deus pela disciplina, pelas provações, se somos provados é porque estamos sendo santificados. Durante 30 anos, eu me perguntava quando que eu teria alguma provação pessoal. Porque eu guardava um pensamento de um teólogo da igreja primitiva que disse assim: se o mal não bateu à sua porta, não se preocupe que ele está a caminho. Se você é um cristão, você vai ter provação. Estávamos de férias mês passado, 1 ano e meio sem férias, cansado. Estávamos viajando, tínhamos recebido um chamado para trabalhar nos Estados Unidos, tínhamos aceitado. Depois desistimos porque não havia um propósito espiritual nem missionário, e eu não estou em busca de conforto de um outro país melhor. Desistimos do chamado porque entendemos que tínhamos um projeto espiritual mais significativo aqui. Não que lá não fosse importante, mas oramos a Deus, entendemos que devíamos ficar, mas tínhamos comprado as passagens, e então resolvemos tirar férias. Tínhamos acabado de chegar de férias lá nos Estados Unidos, recebemos a notícia de uma doença de uma nossa filha menor. Voltamos imediatamente. Provação. E começamos então a fazer aquilo que Deus quer. Filha, agora vamos enfrentar um período de tratamento. E você que trabalhava na Novo Tempo, saiu, veio para casa se tratar. Ainda é uma jovem, faz jornalismo. Você vai recomeçar com o pai, com a mãe, 40 dias com Deus. Está lá acordada agora, já com o livro na mão, enquanto eu estou aqui pregando. 40 dias com Deus, filha. Para você aprender o que você já aprendeu, você já sabe, já pratica, mas agora a gente vai estudar um livro juntos. Pai, a mãe e você. Comprei 3 livros. Nós acordamos, oramos juntos, cada um vai com um recipiente, e à noite fazemos o culto juntos. Aprender a buscar o Espírito Santo para te curar, para te abençoar, para você voltar a servir a Jesus. Deus está abençoando. Provações. Agora, isso abala? Prova? Abala? Não. Tira a fé? Não. Fortalece a fé? Revolta Deus? Jamais. Com Deus? Não. Você fica rebelde? Não. Não tem problema nenhum espiritual. É uma provação. Bateu a porta. Uma doença inesperada. E agora? Agora vamos buscar Jesus. Agora vamos confiar mais, vamos orar mais, vamos depender mais. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e Ele cuidará de nós. Seja para esta vida ou para a vida eterna.
Então, queridos, o que Paulo quer dizer? O que o apóstolo Paulo quer dizer em Romanos 12? Muito simples. Só vai permanecer em pé aquele que tem Deus. E só tem Deus aquele que tem o Espírito Santo. Porque ele é Deus aqui hoje. Eu quero ler um texto que está no livro Evangelismo, página 31, que diz assim: os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito Santo de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. O Espírito Santo está sendo retirado da terra dos ímpios, não dos filhos de Deus. Pragas, juízos estão caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Prenunciam as proximidades de acontecimentos de maior importância. Uma grande crise aguarda o mundo. Uma crise sem precedentes virá pela frente, queridos. Isso é profético. Uma grande crise aguarda o mundo. Ela virá em várias formas. E as mentalidades humanas já entenderam. E estão querendo pegar os órgãos de controle restritos e tornar órgãos de controle mundial para salvar o planeta. Há um apelo para que existam órgãos de controle mundial quando houver crise mundial. E quais são as crises mundiais? Climáticas. Agora, viroses. Então, quando houver uma crise global, tem que ter um governo global. E todos os países vão submeter a um governo global. Quem criou a OMS? Ou aonde foi criada? Nos Estados Unidos. A ONU, Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial, tantos órgãos de controle que tentam controlar, mas ainda não tem esse poder global. Então, quando se abater uma grande crise global, vai ter um governo global, plenipotenciário. E você sabe, você conhece a profecia. Deus vai permitir isso. Quem vai permanecer em pé? Aquele que estiver cheio do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio de Bíblia. Eu sempre costumo falar. Quanto você tem do Espírito, quanto você tem de Bíblia. Quanto você tem de Bíblia na sua vida, você tem do Espírito. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos de Bíblia, enchei-vos da palavra do Senhor. Esse aqui, vamos imaginar que o Espírito Santo é simbolizado pela água também. Então, isso aqui é o chuveiro. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Fica embaixo do chuveiro. Então, imagina, isso aqui é o chuveiro derramando o Espírito Santo. Então, você tem que absorver a palavra. Quando você absorve a palavra, o poder criador de Deus está dentro da sua palavra. E o poder recriador. E o Espírito Santo vem por meio da palavra de Deus. Tudo está sendo abalado e tudo será abalado. Mas o reino da graça e o reino do Espírito Santo, o elo entre Deus e o homem, aqueles que estão ligados a Cristo por esse elo, virão provações. Deus vai permitir provação. Cuidado que na hora da provação, Satanás vem com a tentação. Quando você é provado, o diabo encontra um terreno fértil para te tentar se afastar de Deus, como aconteceu com Jesus. Então, que Deus abençoe você, a sua vida, a sua fé, a sua busca, dia após dia, e o seu testemunho diário. Ontem eu levei a minha filha no médico fora de São Paulo, numa outra cidade. Estamos buscando várias opções. E nessa cidade, eu orei com o médico, aí fui na casa de uma família, orei com essa família, fui na casa de outra família, orei com essa família, aí uma pessoa me conhecia, parei na rua para orar, e passei o dia atendendo a minha filha, mas encontrando as pessoas e orando. Entreguei um livro com um pedreiro, passei o dia. Então, não adianta você, acordamos cedo, fizemos nosso culto, saímos de viagem. Mas ao longo do dia, como vocês vivem aí,
você tem que permitir que o Espírito Santo te torne uma bênção. E você volta para casa, apesar de ter passado um dia em consultórios, exames, você volta para casa feliz porque você foi útil a alguém. Esse é o sentido do Evangelho. Me permita orar com você. Estamos aí planejando Sala 57, UNASP, Universidade Adventista de São Paulo, Igreja do UNASP, dia 25 de setembro. Queremos fazer uma vigília. O tema será santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E não existe santificação sem o Espírito Santo. E nós vamos trabalhar com o pastor Wagner, vamos montar um programa especial e vamos trabalhar aí 5, 6 horas. Fizemos ano passado já uma vigília sobre o Espírito Santo. Vamos fazer uma agora com a Sala 57 e vamos trabalhar para que esse projeto de Deus permaneça inabalável até a volta de Jesus, salvando muitas pessoas. Vamos orar. Meu pastor, antes que o senhor ore, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Eu vou mudar a maneira como nós iríamos terminar a reunião. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Nós não combinamos isso. Eu vou trazer também o pastor Esmeraldo, pastor Fernando e pastor Moreira aqui, para a gente trocar uma conversa breve. O senhor sabe que todo final de sala tem um testemunho. Hoje o Marcelo estava enquadradinho aqui para o testemunho, mas o senhor me disse, pastor, porque nesse momento nós ultrapassamos 11 mil famílias adorando a Deus na madrugada. É a primeira vez que ultrapassamos 11 mil, pastor. Nós vamos fazer a vigília de Elias agora, celebrando quando ultrapassamos 7 mil. E já estamos quase que dobrando os 7 mil, celebrando a vigília de Elias no dia 13 de agosto. E me veio um texto, pastor, na cabeça. Eu gostaria de compartilhar esse texto com o senhor e aí, diante desse texto, conversar um pouco. Não sei se o senhor tem tempo, por isso vou conversar. Tem? Ok. Me permita, então, ler o texto antes. O texto vai dizer assim, eu vou compartilhar com... Está no livro Atos dos Apóstolos. Ele diz assim, ó: mediante a graça de Cristo, os ministros de Deus, mediante a graça de Cristo, os ministros de Deus são feitos mensageiros de luz e bênção. Quando, mediante a oração fervorosa e perseverante, obtiverem a dotação do Espírito Santo e saírem possuídos do desejo de salvar, os corações plenos de zelo para acender os triunfos da cruz, verão os frutos dos seus trabalhos. A palavra possuídos aqui, o Senhor usou isso. Quero me sentir possuído pelo Espírito Santo. Literalmente isso. E o Espírito nos possui com o desejo de salvar. E aí a segunda parte do texto diz assim: recusando resolutamente exibir sabedoria humana ou exaltar-se, eles, os ministros de Deus, realizarão uma obra que resistirá aos assaltos de Satanás. Muitas pessoas sairão das trevas para a luz e muitas igrejas serão estabelecidas. Os homens se converterão não ao instrumento humano, mas a Cristo. O eu será mantido subjugado. Somente Jesus, o homem do Calvário, aparecerá. Esse texto não está falando do membro da igreja. Esse texto não está falando da ovelha. Esse texto está falando dos ministros, pastores, coordenação, pastores separados ao ministério. Esse texto está falando de nós. Esse texto está falando de nós, pastores, Abdoral, Arão, Cláudio, Ednei, Esmeralda, Ezequiel, Fernando, Gilberto, pastor Gondim, pastor Ivo, pastor João Inácio, pastor Joaquim. Deixa eu chamar os outros que estão aqui, só um minutinho. Pastor Robson, pastor Rui Linhares, pastor Edson, pastor Esmeraldo, pastor Flávio Borges, pastor Manuel Chaves, os que estão aqui, além daqueles que estão
no YouTube. Quando os pastores estiverem plenos, repletos do Espírito Santo de Deus, uma obra que será realizada, Satanás não poderá resistir. E o resultado serão milhares e milhares de pessoas salvas para o reino de Deus, porque somente Cristo, o homem do Calvário, aparecerá. Por que eu trouxe isso à tona, pastor? Eu tive a curiosidade de perguntar para o senhor. Eu vi que o senhor pegou um livro aí com algum texto, se eu quiser compartilhar com a gente. Tá? Atos dos Apóstolos, eu só queria acompanhar ali. Pastor, o senhor tem 30 anos de ministério. O senhor entrou no ministério despertado para essa ênfase do batismo. O senhor tem citações importantes que eu acho tremendo, porque ela consolida o que nós temos dito aqui, que só existe a possibilidade de ter Deus se eu tiver o Espírito Santo. E a gente não ensinava isso para a igreja não via isso, é necessário ensinar o caminho. O senhor sempre teve essa experiência ou o senhor despertou para isso na trajetória do seu ministério? Eu sempre entendi, e com a minha conversão, através do trabalho do Espírito Santo, que tudo... Eu carrego uma citação de Ellen White que diz assim: não trabalheis pensando naquilo que vocês vão fazer, mas naquilo que Deus vai fazer através de vocês. Então, desde o início, como eu era departamental de publicações, eu sempre entendia que o trabalho era através do Espírito Santo. Mas como nas épocas em que eu passei por igrejas como a Central de Curitiba e outras, não havia essa mídia, então ficava um trabalho mais restrito à igreja local. E a gente sempre falava do Espírito Santo, tal. Mas não com tanta ênfase como nesses dias, como nesse tempo. Eu sempre entendi que é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Sempre preguei isso, sempre falei isso, sempre defendi isso, sempre li isso. Recentemente, quando saiu o livro Revolução do Espírito, do pastor Ron Closet, foi que eu retomei, e quando eu voltei agora, 3 anos, eu era secretário de uma associação, e quando eu voltei para a igreja e vim para o NASP, é que eu comecei a depender mais, falar mais, ler mais, estudar mais. Então, eu estou agora estudando um livro, espero achá-lo aqui, onde é que está? Eu estou agora estudando esse livro aqui, é um livro de um simpósio, Pneumatologia, Pessoa e Obra do Espírito Santo, e estou estudando esse livro aqui, os outros que eu tenho, preparando uma série para 2022, aos domingos à noite. Eu vou gravar 52, são 52 domingos, né? 51, 52. Eu vou gravar 52 sermões só sobre o Espírito Santo ano que vem. Então, sempre li muito, sempre, a meditação de 1999, não sei se o pastor Wagner conhece. Isso. Só sobre o Espírito Santo. Recebereis poder, né, pastor? Isso. Então, sempre, mas houve um despertar nesses últimos 3 anos, porque eu não estava em igreja, e o evangelho acontece na comunidade. O batismo do Espírito Santo não acontece dentro de uma associação no sentido administrativo. A igreja precisa, lógico, né, da administração, mas eu creio que Deus um dia vai levar os administradores a entender que nós temos que mudar um pouco o nosso rumo, aliás, mudar 100%, primeiro buscar Deus para depois sair para pregar. Nós enfatizamos muito a pregação, mas existe muita ação missionária sem poder missionário. Nós somos do poder missionário, né? Muito movimento missionário sem poder missionário. E prega-se muito movimento missionário. E fala-se pouco do poder missionário. Então, mas isso foi ao longo você vai amadurecendo, né? E mais agora com a igreja que eu estou. O Marcelo, que vai dar o testemunho amanhã, que daria o testemunho hoje, ele no testemunho diz assim: pastor, eu descobri um Espírito Santo que eu não conhecia, vou dar só um spoiler do testemunho dele de amanhã. Ele vai dizer o seguinte, pastor, que ele sempre ouviu o Espírito Santo de forma geral, mas não específica. Não se ensinava o caminho para você obter o batismo e para você permanecer recebendo o batismo. Isso não era detalhadamente ensinado. E aqui na sala ele encontrou isso. E quando ele encontrou isso, a vida dele
no título do livro que o senhor citou, sofreu uma revolução